Bom dia, bora lá, estamos metabolizando vitamina D para ver se isso adianta de alguma coisa mesmo. E vamos aproveitar esse tempinho para a gente continuar falando a respeito de coloração. Existe para cada desejo de cliente, existe uma possibilidade. É isso que eu falo, quando a gente personaliza um procedimento, é porque o cabelo daquela cliente, o desejo daquela cliente, e a gente vê o que é possível fazer nisso. Muita coisa não é possível, mas, enfim, nós vamos tratar das possibilidades. E se alguém tiver pergunta, manda e a gente vê se tem possibilidade ou não, se pelo menos eu conheço ou não uma solução para esse problema. Nós vamos falar agora da Rita. A Rita é uma cliente que a gente tem, que ela tem bastante branco. Ela tem uma média de 70%, 60% de branco. Normalmente, a gente não recomenda o tonalizante para um cabelo com essa porcentagem de branco, e tem uma determinada fórmula para a gente construir a cor para que ela cubra o branco. E aí, quando a gente faz essa fórmula e ela cobre o branco, a vantagem é essa, cobertura total de branco. A desvantagem é que, dependendo da quantidade de branco que essa cliente tem, a cor fantasia, que é aquele dourado, acinzentado, perolado, qualquer um desses, ele é mais suave. E depois de 15 dias, como cobriu totalmente o branco aparece muito mais do crescimento. Então a gente bolou na Rita um procedimento diferente. O da Rita é assim, ela, de tempos em tempos, aí eu vou explicar e vamos ver se eu consigo colocar em ordem cronológica isso para que vocês possam entender. A princípio, o processo da Rita é o seguinte: ao contrário de que tudo que existe na face da Terra, a gente coloca uma touca de reflexo na cabeça da Rita e puxa muitas luzes, passa descolorante mesmo nessa raiz, no retoque, luzes na raiz. E aí, a gente passa o descolorante, deixa o tempo do descolorante mesmo, e depois a gente retira essa touca, lava esse cabelo, seca o cabelo, e aí a gente usa na Rita o tonalizante numa proporção de cor fantasia e o fundamental de meio a meio. Acontece daí que o tonalizante, nesse primeiro momento, ele pega em tudo. E aí cria aquele loiro que a raiz é mais escura e que a ponta vai ficando mais clara. E por que acontece isso? Porque com o passar do tempo, o cabelo que recebeu o descolorante ficou poroso. Quando ele recebe essa tinta, ele absorve a tinta muito mais. Então, no primeiro momento, fica todo mundo escuro. Quando começa a desbotar, o tonalizante, ele, por definição, ele não pega todo no branco, ele só suja o branco. Então, quando vai lavando, esse tonalizante vai saindo mais do branco do que do descolorido. E aí, inverte, ela fica parecendo que aquele branco dela são luzes em cima de um pouco mais escuro. E aí, mês a mês, ela vem e faz só o retoque dessa raiz de tintura. E de tempos em tempos, quando fica uma raiz escura maior um pouco, porque a reposição de tonalizante em cima de tonalizante acaba pegando como tinta, ela volta, a gente faz o mesmo processo, faz as luzes e passa o tonalizante e a gente recria. Vocês vão ver como é que é o cabelo. O cabelo dela parece um cabelo com tinta e com luzes, só que com uma volumagem de água oxigenada, apesar das luzes, muito mais baixa, né? Se fosse um cabelo que tivesse menos branco, qualquer cor que a gente escolhesse, ia invernizar, como eu digo, o natural, e ia sujar o branco e ia criar essa sensação de luzes. No cabelo dela, como o cabelo tem muito branco, a gente precisa que em alguns lugares ele pegue mais para criar essa situação. Então, esse cabelo, ele fica
com essa cara. A raiz mais escura e as luzes, e não fica dando aquela raiz absurda. Ela faz o retoque todo mês da raiz, mas não fica em 15 dias aquele pesadelo de cabelo aparecendo as luzes. Então, a solução para o cabelo dela foi esse. E ela faz também progressiva. Então, aí, além da gente ver as soluções de cor no cabelo, você pode perceber que os processos não são incompatíveis, porque são feitos de uma determinada maneira que um complementa o outro. Então, é possível, sim, você ter tonalizante, cobertura de branco, ainda que parcial, uma raiz menos observável, num período de tempo menor, e ainda fazer a progressiva, que vai dar leveza para o cabelo, tira aquele frizz que é natural do cabelo que fica branco. Beijão no coração, abraço!